papel social do médium, que poderá ser constatado ao longo da história, poderá ser verificado ao longo dos séculos, porquanto a mediunidade sempre esteve presente entre nós. E a mediunidade sempre exerceu um papel preponderante na história. Só o fato de a mediunidade exercer um papel na sociedade, muitas vezes decisivo em vários lances da história, só esse fato justifica a sua autenticidade. Pelos frutos se conhece a árvore. Toda religião é de origem mediúnica. A mediunidade não nasceu com a doutrina espírita. Os médiuns não foram criados pelo espiritismo, não foram criados por Allan Kardec. Nós, os médiuns, temos sido orientados pela doutrina espírita no que concerne aos nossos deveres mediúnicos, espirituais e aos nossos deveres sociais. Porque nós fazemos parte de uma comunidade encarnada. Porém, existe uma comunidade desencarnada. E essas duas comunidades, elas coexistem. E são, sem dúvida alguma, interdependentes. A comunidade encarnada depende da comunidade desencarnada e vice-versa. Nós estamos em constante contato com os espíritos e os espíritos conosco. Herculano Pires, em sua excelente obra O Espírito e o Tempo, ele analisa diversos horizontes espirituais. Os mais diversos horizontes espirituais atravessados pela humanidade. Ele se refere, por exemplo, ao horizonte tribal, e nós sabemos que nas tribos, os pajés, os xamãs, os considerados feiticeiros, exerciam um papel preponderante, um papel relevante dentro daquela comunidade. O poder se dividia entre o poder temporal do chefe da tribo e o poder espiritual do pajé, do xamã ou do feiticeiro da tribo. E normalmente essas decisões eram tomadas em conjunto. Os antigos guerreiros romanos, soldados romanos, mesmo os soldados gregos na Grécia, que é o berço da filosofia, os exércitos, eles nunca guerreavam, eles nunca partiam para a guerra sem consultar os seus videntes, sem uma consulta
aos seus adivinhos. E muitas vezes, esses videntes, esses adivinhos, esses sensitivos, esses médiuns, eles se intuíam, até mesmo tentando interpretar, estudar as entranhas dos animais. Os animais eram sacrificados, os touros eram sacrificados, os carneiros eram sacrificados, eram dissecados, eram imolados no altar, eram dissecados, as suas vísceras eram expostas, e esses sensitivos, esses adivinhos, que tiveram diversos nomes ao longo da história, oráculos, hierofantes, pitonisas, etc., etc., esses médiuns, eles tentavam interpretar, eles tentavam visualizar o futuro a partir daquele método primitivo. Nós tivemos, portanto, o chamado horizonte tribal. Vejamos bem, as decisões eram tomadas em conjunto. Os sensitivos consultavam as forças espirituais, as forças da natureza. Consultavam os elementos da natureza. Porque foi assim que surgiu a mitologia. A mitologia surgiu a partir dessa adoração do culto aos diferentes mitos, aos diferentes deuses que representavam espíritos da natureza, que representavam seres elementais. Tivemos outros horizontes que são estudados por Herculano Pires, como, por exemplo, o horizonte agrícola, depois o horizonte profético, etc., e etc. Mas todo grande povo, toda grande raça, foi sempre conduzida por um líder, que não era apenas um líder político. Ele era um líder político, mas era também um sacerdote. Ele era um líder político, como no Egito. O faraó era o líder supremo, líder político, era guerreiro, mas também era considerado sacerdote. Era considerado a encarnação de uma divindade. Era considerado a encarnação de um Deus. Vamos citar aqui alguns exemplos ao longo da história. Por exemplo, na antiga Pérsia, hoje Irã, nós tivemos na Pérsia, muitos séculos antes de Cristo, a presença de um médium de nome Zoroastro ou Zaratustra. O povo persa era um povo selvagem, era um povo sem espiritualidade, era um povo fanatizado e que rendia culto a diversos deuses. Eles eram politeístas, sacrificavam aos deuses, inclusive, vidas humanas. Além de vidas animais, vidas humanas eram sacrificadas aos deuses. Surgiu na Pérsia Zoroastro. Zoroastro, um ser iluminado, um espírito missionário que veio à Terra com a missão de orientar aquele grupo, aquela comunidade. E o que fez Zoroastro?
Zoroastro teve uma visão. Em um monte, ele conversou com Ormuz, ou chamado Deus da Luz. Ele recebeu, como Moisés mais tarde, receberia o Decálogo no Monte Sinai. Ele recebeu diversas orientações daquele Deus, Ormuz, chamado por muitos de Mazda, Deus da Luz. Daí a sua filosofia, o mazdeísmo ou o zoroastrismo, vem de Zoroastro. Mazdeísmo vem desse Deus Mazda. E na condição de médium, Zoroastro passou a orientar aquele povo do politeísmo para o monoteísmo, da crença em diversos deuses para a crença em um único Deus. Vejamos aí o papel social da mediunidade, arrancando aquele povo ao primitivismo, arrancando aquele povo à barbárie, aquele povo politeísta, aquele povo bárbaro que sequer tinha princípios de higiene, que sequer tinha hábitos alimentares saudáveis. Por exemplo, se nós formos estudar a Bíblia, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, nós perceberemos que ali está a presença do grande legislador hebreu, que foi Moisés. Nós vamos encontrar ali prescrições referentes à saúde, à alimentação, ao convívio social, leis foram redigidas. Então vejamos que ao longo de toda a história, a mediunidade, ela veio, foi exercendo e exerce até hoje um papel social de suma importância, evidenciando a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, mostrando o que os espíritos disseram a Allan Kardec, que na maioria das vezes nós, encarnados, somos dirigidos pelos espíritos, que na maioria das vezes são os espíritos que nos dirigem. Vamos seguir rapidamente através da história. Vamos falar sobre a presença de Moisés. Moisés não era apenas um grande líder, um grande guerreiro. Ele não era apenas um político, ele era também médium. Ele conversava com Jeová. E através de sua mediunidade, vejamos bem, através de sua mediunidade, de suas faculdades mediúnicas, é que Moisés conseguiu libertar o povo judeu da escravidão. Ele foi o tempo todo orientado espiritualmente. O tempo todo ele foi orientado pelas vozes e pelas visões que possuía, pelas vozes que ouvia, e ele arrancou o povo hebreu do cativeiro. Vejamos aí a função social da mediunidade. O povo judeu, essa nação, os hebreus, não é? Que deveriam mais tarde acolher a presença de Jesus Cristo na terra. Vejamos, muitos séculos antes, a espiritualidade fazendo indicações e trabalhando, preparando aquele povo para que Jesus pudesse mais tarde
nos trazer o Evangelho. Os profetas eram todos eles médiuns. Todos os profetas eram médiuns. E eles exerciam um papel social. Eram eles que escolhiam os reis. Eram eles que apontavam os reis. Os reis eram indicados através dos profetas. Davi, por exemplo, ele foi indicado pelo profeta porque ele chegou, o profeta chegou à casa de Davi porque uma visão o havia conduzido até aquele lar. Porque um dos filhos do casal deveria ser escolhido como o novo líder. Os filhos foram apresentados. Davi não estava presente. Era o mais jovem e se encontrava no campo. Era o mais jovem. Ele disse assim: está faltando um profeta. Está faltando um filho, uma criança. Ele disse assim: está no campo, é Davi. Veio Davi e ele foi escolhido para ser o rei, para ser o líder daquele povo. E assim, ao longo de toda a história, vejamos bem os próprios muçulmanos. Vamos dar um salto no tempo. A função social da mediunidade no islamismo, porque Maomé era um profeta. E na antiguidade, o profeta, ele era considerado médium. Ele era considerado um vidente. Tanto é assim que naquele episódio, quando o soldado esbofeteia Jesus diante lá dos doutores da lei, ele diz assim: profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? Quem foi que te espancou? Profetiza. O que ele queria? Ele queria que Jesus soubesse o seu nome, dissesse o seu nome, adivinhasse o seu nome, porque os profetas eram considerados adivinhos e que tinham uma certa visão, uma dupla visão do futuro. Maomé, ele foi um líder espiritual muito importante para aquelas tribos nômades, porque os árabes, eles não existiam, praticamente não existiam como nação. Eram diversas tribos desunidas que faziam guerra, viviam se atritando. Maomé, que tinha o hábito de meditar no Monte Hira, numa dessas suas meditações, ele vislumbrou a presença do anjo Gabriel. O Alcorão é um livro mediúnico. O Zen de Avesta, que é o livro do masdeísmo, porque Zoroastro tem seguidores até hoje, é um livro mediúnico. A Bíblia é um livro mediúnico. O livro dos profetas são livros mediúnicos. Aqueles livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Aqueles livros foram recebidos mediunicamente, porque Moisés escolheu 70 anciãos entre os hebreus, entre aquele povo que ele estava conduzindo pelo deserto, a terra prometida, a Canaã. Ele escolheu 70 anciãos, 70 representantes do povo, 70 médiuns, e eles se concentraram numa tenda armada no deserto. Nessa tenda armada no deserto, Moisés, com esses 70 anciãos, 70 sensitivos, eles redigiram o Pentateuco, o chamado Pentateuco mosaico, que são os primeiros 5 livros da Bíblia.
São, portanto, livros mediúnicos. O Antigo Testamento é um livro mediúnico. O Zen de Avesta é um livro mediúnico. O Bhagavad Gita, ou a Sublime Canção, trata-se de um livro mediúnico, aquele diálogo de Krishna com Arjuna, o diálogo do mestre, porque ali Krishna, para os indianos, está personificando Jesus Cristo, e Arjuna está personificando o homem, o aprendiz, o guerreiro, e há um diálogo. Esse diálogo é interdimensional. Esse diálogo é um diálogo mediúnico, porque Krishna conversa diretamente com Arjuna, que era médium. Daí nasce o Bhagavad Gita. O Alcorão foi recebido da seguinte maneira: Maomé, vejamos bem, o Alcorão, esse livro que exerce uma função social preponderante, trata-se principalmente na atualidade. É um livro que inspira nações. Nós temos muçulmanos esparramados no mundo todos e que seguem os preceitos do Alcorão à risca. Maomé teve a visão do anjo Gabriel. Maomé era analfabeto, ele não sabia escrever, mas ele ouvia a voz e ia ditando a um secretário, a um auxiliar seu, que ia escrevendo. Escreveu os princípios básicos do Alcorão. Então vejamos, nós às vezes ficamos assim, imaginando como é que as pessoas, os religiosos, de uma maneira geral, podem contestar a mediunidade na doutrina espírita quando os livros básicos, os livros basilares das principais crenças religiosas do mundo têm raízes mediúnicas. Têm raízes mediúnicas. Os principais livros foram inspirados pela espiritualidade, foram inspirados por espíritos. Então nós ficamos sem entender como é que as pessoas contestam a mediunidade na doutrina espírita, contestam o livro dos espíritos. Por exemplo, um outro livro mediúnico que teve uma influência extraordinária em determinada época sobre a sociedade, o chamado livro tibetano dos mortos. O livro tibetano dos mortos é um livro que teve a sua origem mediúnica. Os iniciados caíam em transe. Inicialmente, aqueles ensinamentos eram orais, eram verbalizados, eles caíam em transe, até que aqueles ensinamentos começaram a ser compilados. Então nós percebemos que ao longo da história, em determinados momentos estratégicos, em determinados momentos importantes para a humanidade, o plano espiritual se fez presente. O mundo espiritual se fez presente, modificando o rumo da história. Vamos citar aqui um outro exemplo que é muito conhecido dos católicos, daqueles que admiram São Francisco de Assis, como nós admiramos. A igreja, à época de São Francisco de Assis, ela estava se perdendo. Ela estava se perdendo na corrupção, estava se perdendo na política, no poder temporal.
os cardeais, os postos, os mais altos postos da igreja eram vendidos, eram leiloados. Muitos se faziam bispos à custa de dinheiro, a peso de ouro, arcebispos, bispos e cardeais. Foi quando Francisco de Assis foi chamado ao seu apostolado, através da mediunidade. Ele era um jovem de uma família abastada em Assis. O seu pai era comerciante rico. Ele havia voltado de uma guerra, era um jovem comum, como os demais jovens de sua idade, de sua época. De repente ele é acometido de uma febre e começa a ouvir vozes, a ter visões, a ouvir vozes e, mais uma vez, a interferência do mundo espiritual. Francisco reconstrói a minha igreja. Ele ouvia aquele apelo com insistência. Francisco reconstrói a minha igreja. Vejamos aí a espiritualidade interferindo. Francisco de Assis, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, ele imaginou que estava sendo chamado para reconstruir uma igreja que existia perto de sua casa, a igreja de São Damião, que estava em ruínas. A fé estava tão desprezada, digamos assim, e colocada em plano tão secundário, que as igrejas estavam sendo destruídas, se transformando em ruínas, e a própria igreja não dava manutenção aos seus templos. Ele sozinho começou a reconstruir a pequena igrejinha de São Damião, carregando aquelas pedras pesadas, sozinho. Pensaram que ele estivesse louco, que ele estivesse perturbado, mas aquela voz continuou insistindo com ele, mesmo depois da igreja de São Damião reconstruída. Aquela voz continuou: Francisco, reconstrói a minha igreja. E aos poucos ele foi entendendo que não se tratava da reconstrução física de uma igreja, de um templo. Se tratava da reconstrução espiritual, se tratava da reconstrução moral da igreja. E logo ele arrebanhou seguidores, arrebanhou adeptos e fundou uma ordem, a Ordem dos Franciscanos, que se opunha à opulência da igreja, com voto de pobreza, voto de castidade. E hoje os franciscanos se encontram espalhados, não é? Os irmãos de Francisco, os franciscanos se encontram espalhados sobre todo o mundo. Quer dizer, eles vitalizaram. A igreja foi vitalizada. E nós nos recordamos do que nos disse certa vez Chico Xavier em Uberaba, há muitos anos atrás. Ele disse assim: a terra nunca ficou sem um guardião dos princípios cristãos. Deus nunca permitiu, Jesus nunca permitiu que a terra ficasse sem um guardião dos princípios cristãos. E ele então exemplificou dizendo que periodicamente os apóstolos e os seguidores mais diretos de Jesus se revezavam. Através da reencarnação, se revezavam e se revezam, vindo à Terra, reencarnando, para que o cristianismo puro se mantenha. Vejamos, prezados irmãos, é desnecessário falar, desnecessário dizer do grande trabalho social desenvolvido pelas religiões, pelas mais diferentes religiões, ao longo dos séculos. No Brasil, por exemplo, quando o Brasil
foi descoberto, não é? Em 1500, o trabalho da igreja, o trabalho dos jesuítas, aquele trabalho de colonização, as cidades que foram fundadas, São Paulo mesmo, uma cidade fundada pelo padre Manuel da Nóbrega. Ele teve uma visão, e a cidade de São Paulo foi fundada, assim como Dom Bosco teve a visão de Brasília. Vejamos bem, Brasília, a cidade de Brasília, foi uma concepção mediúnica, através da visão, de uma visão de Dom Bosco, que no Planalto Central vislumbrou, visualizou aquela cidade. Ora, como é que nós vamos colocar a mediunidade em questionamento? Vejamos o papel social que a mediunidade vem cumprindo na condução dos homens desde os primórdios. E nós estamos aqui sumariando. Nós estamos aqui fazendo uma síntese nos poucos minutos à nossa disposição. Vejamos o imenso papel social da doutrina espírita. Agora, nos detendo mais particularmente na análise do papel social da mediunidade na doutrina espírita, dos médiuns na doutrina espírita. O papel social de Allan Kardec, porque foi Allan Kardec que começou a exemplificar esse papel social, porque há um aspecto da vida de Allan Kardec que é ignorado por nós espíritas, que às vezes não tivemos ainda oportunidade de nos aprofundar no conhecimento da vida do codificador. Por exemplo, Allan Kardec, além dele ter investido tudo o que tinha na edição das obras espíritas, dos livros espíritas, Allan Kardec, por formação, professor, exercia um papel social muito importante na sociedade, e quando ele desencarnou, ele estava de mudança. Ele estava deixando a sua casa, porque ele havia construído, vejamos bem, uma pequena vila, porque todo mundo acha que Kardec foi apenas um grande intelectual. Todo mundo acha que Kardec foi apenas o codificador, que lidou apenas com papéis e com canetas, escrevendo, codificando a doutrina. Não, ele se preocupava, ele tinha uma preocupação social muito grande, e tanto é assim que em suas célebres viagens, ele sempre ia ao encontro das classes menos favorecidas. Ele ia sempre ao encontro da classe dos operários, como naquela célebre viagem de 1862, em que ele visitou diversas cidades pequenas no interior da França, e ele se encontrava com os adeptos da doutrina espírita, e ele socorria a muitos, inclusive financeiramente, com os recursos que ele auria através da venda de suas obras, porque a época quando o Espiritismo começou a ser difundido, a ser divulgado, o preconceito era muito grande, e os espíritas começaram a ser perseguidos, e muitos pais de famílias eram despedidos de seus empregos. Allan Kardec socorria essas famílias necessitadas. Interessante que Chico Xavier tinha o mesmo hábito de Allan Kardec, porque Allan Kardec ele enviava certa importância em dinheiro à família
em necessidade. Ele enrolava esse dinheiro e escrevia por fora da parte dos bons espíritos. Vejamos bem, a sua preocupação social. Ele tinha uma preocupação espiritual profunda, mas ele tinha também uma preocupação social imediata com os necessitados, como nós, os espíritas, temos. Nós temos uma preocupação social profunda, porque a doutrina espírita é uma doutrina de educação, é uma doutrina que liberta as consciências, é uma doutrina de formação espiritual, mas nós também temos uma preocupação social com os menos favorecidos, com os marginalizados. E Allan Kardec, quando desencarnou, ele estava se preparando para mudar para uma pequena vila de casas. Ele havia adquirido um terreno e construído algumas casinhas, cerca de 10 a 15 casinhas pequenas, para amparar gratuitamente adeptos da doutrina espírita em necessidade. Ele estava saindo de sua casa, as coisas estavam todas fora de lugar, quando se deu aquela ruptura, quando ele foi acometido por aquela ruptura de um aneurisma, no coração. Não foi um aneurisma cerebral, foi um aneurisma aórtico. Houve aquela ruptura e ele desencarnou. Ele iria morar numa daquelas casinhas como um necessitado, junto aos necessitados que ele iria amparar. Quando os amigos chegaram à casa de Allan Kardec, souberam de sua desencarnação, a sua casa estava toda desmontada. Um colchão foi jogado ao chão, estendido no chão, porque as camas estavam desmontadas, e o corpo de Allan Kardec foi colocado no chão. O colchão estendido no chão e o corpo de Allan Kardec sobre o colchão. Então vejamos que esse exemplo, essa preocupação com o papel social, e aí então nós vamos alargar os horizontes. Não se trata apenas do papel social do médium, não se trata apenas do papel social da mediunidade, mas, de maneira mais abrangente, do papel social da doutrina espírita, do papel social do espiritismo. Esse papel social do espiritismo, ele se continuaria nos seguidores de Allan Kardec, se continuaria nos seus discípulos. Por exemplo, se continuaria em Gabriel Delany, se continuaria em Leon Denis, que chegou inclusive a escrever uma obra fantástica, que é pouco conhecida e difundida entre nós, Espiritismo e Socialismo, uma obra extraordinária. Então, esse papel social foi se continuando no Brasil. No Brasil, por exemplo, esse papel social da doutrina espírita, ele começou a ser exercido, por incrível que pareça, através da homeopatia. Foi através da homeopatia. Por quê? Porque os remédios não existiam, praticamente não existiam. E somente podiam adquirir medicamentos os que fossem dotados de maiores recursos. Então foi justamente nesse campo da cura, da homeopatia e da fitoterapia que o Espiritismo começou a exercer o seu papel no Brasil. Não é? Nós tivemos grandes apóstolos que são conhecidos pela sua benevolência, pela sua caridade. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Dr. Bezerra de Menezes, interessante, ele é conhecido
de duas formas, por dois títulos. Ao mesmo tempo em que ele é chamado de o Kardec brasileiro, ele é chamado de o médico dos pobres. Ao mesmo tempo em que ele é exaltado pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pela sua filosofia, ele é exaltado pela sua grandeza de coração. Conhecemos aquele episódio da vida de Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive ele se despojou de seu anel de formatura, porque não tinha nada com que beneficiar aquela família necessitada. Então ele doou o seu anel, tirou do dedo o seu anel, era o bem, a última propriedade dele, para que aquele bem fosse vendido. E assim nós iremos avançando, vendo esse papel social importante. Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides, Barçanufo, Batuíra, Amália Franco, Benedita Fernandes, Ismênia de Jesus, Maria Máximo. Se nós fôssemos citar aqui os nomes dessas pessoas, Carbachútel em Matão, porque Carbachútel, vejamos bem o trabalho extraordinário de Carbachútel. Carbachútel, ele fundou uma revista espírita, a Revista Internacional de Espiritismo. Ele fundou um jornal espírita, o Clarim. Ambos existem até hoje. Ele fundou uma gráfica. Ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Ele escreveu diversos livros e era ao mesmo tempo farmacêutico. E era ao mesmo tempo atendente dos pobres, socorria os pobres. E era um dos homens mais importantes, foi um dos homens mais importantes em Matão e na região, em toda a redondeza. Vejamos o papel social da doutrina espírita, o papel social da mediunidade, que é inegável ao longo da história. Pelos frutos se conhece a árvore. Se a árvore não fosse boa, não teria produzido e não continuaria a produzir frutos sazonados, frutos tão bons quanto continua a produzir. E vejamos bem, esse papel social importante da mediunidade alcança o seu ápice com Chico Xavier. Alcança o seu ápice com Chico Xavier. Porque, para resumir, para que nós possamos aqui resumir, Chico Xavier, no ano de 2000, foi eleito o mineiro do século. Ele não foi eleito pela sua condição de médico e nem pela sua condição de espírita. Ele foi escolhido o mineiro do século dentre tantos outros vultos importantes da nossa história. Santos Dumont, que nós estamos aí agora comemorando, não é? O aniversário de seu voo com 14 bis. Ele foi escolhido Santos Dumont. Ele concorreu com Pelé, Edson Arantes do Nascimento, com políticos e estadistas. Vejamos, Juscelino Kubitschek de Oliveira, com cientistas, Carlos Chagas, com literatos, como aquele grande poeta de Itabira, o Carlos Drummond de Andrade, com sociólogos, é o caso do nosso Betinho. E Chico Xavier era a única figura religiosa que estava entre os demais, não por ser religioso. A única figura religiosa, não por ser religioso, mas pelo seu trabalho social. Porque vejamos bem, prezados irmãos, com Chico Xavier é que a mediunidade adquire características sociais inequívocas. Porque Chico Xavier exerce a mediunidade no meio do povo. Chico Xavier exerce a mediunidade no meio
do povo. Foi escolhido o mineiro do século e agora, no último dia 11 de setembro, a revista Época trouxe numa reportagem de capa que os leitores da revista Época escolheram Chico Xavier o maior brasileiro da história. Vejamos bem, muitos ignoram isso. Agora está começando a ser divulgado nos jornais, a Folha Espírita está divulgando, nós, o Jornal da Mediunidade, recém-fundado na cidade de Uberaba, estamos divulgando, alguns outros jornais espíritas estão divulgando, mas a revista Época, no dia 11 de setembro, traz numa reportagem de capa 2 vultos extraordinários da nossa história, Rui Barbosa e Chico Xavier. Porque Rui Barbosa foi escolhido por uma comissão de intelectuais. A revista convocou uma comissão de intelectuais e pediu a esses intelectuais, a esses jornalistas, a esses literatos, que escolhessem o maior brasileiro da história. Em pouco mais de 500 anos de Brasil, os literatos, essa comissão de intelectuais apontou Rui Barbosa, não poderia ser diferente. De fato, foi um grande brasileiro, um grande representante da nossa cultura lá fora, principalmente no inesquecível congresso em Haia, em que ele foi apelidado Águia de Haia, não é? E interessante que o Dr. Guilherme Ribeiro, que foi o segundo tradutor das obras de Allan Kardec para o português, o Dr. Guilherme Ribeiro era secretário de Rui Barbosa. E nas traduções das obras de Kardec para o português, a FEB colocou uma menção, uma homenagem que Rui Barbosa prestou a Guilherme Ribeiro quando ele era político. E Chico Xavier foi escolhido pelos leitores da revista Época, pelo povo, porque paralelamente a revista, através da internet, permitiu que os seus leitores escolhessem, apontassem o maior brasileiro da história. E a escolha recaiu sobre Chico Xavier. Então nós espíritas precisamos saber disto. Foi escolhido o mineiro do século no ano 2000. Foi escolhido o maior brasileiro da história, agora, em 2006. E foi um dos poucos brasileiros que no começo da década de 80 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Vejamos esse papel social da mediunidade. Porque nós, às vezes, vemos em Chico Xavier o médium psicógrafo, autor de 400 e tantas obras psicografadas. Mas Chico Xavier foi também o inspirador de centenas e centenas de instituições que se fundaram no Brasil, a partir de seus exemplos, a partir de sua influência, a partir da influência do mundo espiritual por intermédio dele, ou a partir dos exemplos dele mesmo, quando estava sempre em contato com os necessitados. Porque Chico Xavier, ele nunca se afastou dos necessitados. É importante pensarmos nisso. Numa época em que a gente percebe infiltrações elitistas dentro do movimento espírita, em que nós percebemos um certo elitismo graçando sim no movimento espírita, é importante pensarmos que Chico Xavier sempre esteve em contato com o povo, vivenciando o Consolador. Porque a doutrina espírita é o Consolador.
Ontem nós tivemos oportunidade de falar numa palestra em Guarulhos que muitos de nós, às vezes, nos lembramos e não nos esquecemos de que o Espiritismo é a doutrina de O Livro dos Espíritos, é a doutrina de O Livro dos Médiuns, mas nos esquecemos com facilidade de que também é a doutrina de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos esquecemos com facilidade que o propósito da doutrina espírita é justamente o de reviver o Evangelho. É a proposta básica da doutrina espírita. Há pouco tempo esteve no Brasil um polonês espírita. Ele reside na Polônia, ele fala Esperanto e ele esteve aqui na cidade de Santos, na realização de um congresso de pedagogia espírita, segundo congresso de pedagogia espírita. Ele esteve presente e ele foi entrevistado e ele deu uma resposta muito interessante. Por exemplo, ele fala que na Polônia existem 7 espíritas. São 7 espíritas, 5 são brasileiros, 2 são poloneses. Um dos poloneses é ele. Então, ele fala que o que o impressionou no espiritismo aqui no Brasil, porque vejamos bem, essas ideias centrais, tão estimadas por nós e tão estudadas por nós na doutrina espírita, essas ideias filosóficas e muitas delas científicas, elas são tão velhas quanto o mundo. A reencarnação, metade do mundo é reencarnacionista. Metade do mundo crê na reencarnação. A mediunidade, vamos ver aí ao longo da história, citamos aqui apenas alguns exemplos. A mediunidade e, consequentemente, a crença na sobrevivência, a imortalidade e, consequentemente, a lei do karma, ou a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, porque a lei do karma é consequência da reencarnação. É consequência da reencarnação. Então vejamos bem, esses postulados filosóficos, eles não são originais na doutrina espírita. O enfoque espírita é original. O enfoque espírita, a interpretação espírita. O que nós temos de original nisso tudo, é que a ideia da reencarnação, da mediunidade, da imortalidade, da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados e da obsessão, etc., o Evangelho de Jesus. E este polonês disse que o que chamou a atenção dele aqui no movimento espírita brasileiro é justamente esse aspecto assistencial, esse aspecto solidário que está fazendo tanta falta à humanidade e que, no entanto, é um aspecto combatido, inclusive, por muitos espíritas que criticam essa tarefa assistencial nas casas espíritas. Líderes do nosso movimento estão aí, criticam a sopa, criticam a pomada do vovô Pedro, criticam tudo porque eles não querem se envolver. Eles querem se envolver com a parte filosófica da doutrina, mas eles não querem arregaçar as mangas, tirar o paletó, tirar a gravata e sujar as mãos. Eles não querem. E porque não querem, eles querem fazer prevalecer a ideia deles. Mas a força do Espiritismo sempre esteve na caridade. Foi por isso que Allan Kardec colocou fora da caridade: não há salvação. E por isso que Ismael, quando apareceu com a sua bandeira tremulante para dirigir os destinos da doutrina espírita no Brasil, estava escrito: Deus, Cristo e caridade.
esta legenda: Deus, Cristo e caridade. Então, com Chico Xavier, esse papel social, ele alcançou dimensões inimagináveis. É preciso que alguém faça um trabalho neste sentido. Porque no começo da década de 80, em 1980, em 1981, quando surgiu aquele movimento do Nobel da Paz para Chico Xavier, naquela época, há 25 anos atrás, foi feito um levantamento no Brasil a respeito das obras assistenciais espíritas que teriam se inspirado no trabalho de Chico Xavier. E há 25 anos atrás eram 2.000 obras assistenciais. Creches, hospitais, orfanatos, albergues e por aí afora. Escolas e por aí afora. E se formos falar em escolas, nós não podemos nos esquecer, mais uma vez, de Amália Franco, com a sua escola aqui para as meninas. Não podemos nos esquecer de Eurípides Barçanufo com o Colégio Allan Kardec. Nós não podemos nos esquecer desses espíritas que sempre foram educadores. Nós não podemos nos esquecer do Dr. Inácio Ferreira e de Dona Maria Modesto Cravo, criando em Uberaba o segundo hospital psiquiatra do mundo, o Sanatório Espírita de Uberaba. Porque o primeiro é o de Itapira, Américo Bairral, mas o primeiro hospital espírita que levava o nome espírita na fachada, Sanatório Espírita, foi fundado pelo Dr. Inácio Ferreira, um hospital aberto aos necessitados, aos carentes, numa época em que não existia convênio com SUS e com coisa alguma, numa época de extrema abnegação. Nós não podemos nos esquecer. E o que é que nós então iríamos falar do médium Chico Xavier, varando noites e madrugadas durante décadas e décadas, psicografando mensagens, as chamadas, às vezes até pejorativamente, cartas consoladoras. Porque muita gente são cartas consoladoras. Eu digo, é ignorância de sua parte, porque não são cartas apenas consoladoras, são também esclarecedoras, são também orientadoras, são atestados da imortalidade da alma. É que o espírita custa a enterrar o cadáver do homem velho. Ele vem para o espiritismo e traz o homem velho com ele e fica carregando aquela múmia com ele por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e querendo menosprezar o esforço dos outros, querendo diminuir o esforço dos outros. São cartas familiares, mensagens, simples mensagens, mensagens de consolação. Ora, nós convivemos com Chico Xavier em Uberaba durante 25 anos. O que nós vimos ali de mensagens atestando a imortalidade. Atestando a imortalidade e dando vida àqueles pais, àqueles irmãos, àqueles cônjuges, àqueles avós, aqueles irmãos, amigos, dando vida àqueles familiares. Quantas instituições testemunhamos que a partir daquelas mensagens psicografadas por Chico Xavier, a partir daquelas mensagens, foram fundadas, foram criadas centenas e centenas de instituições no Brasil. Hoje, todo centro espírita que se preza, ele tem uma tarefa assistencial voltada para a comunidade. Se não tem, alguma coisa está errada. Porque, como diz o nosso caro doutor Odilon Fernandes,
quando conversamos, ele diz assim: olha, numa casa espírita, a evangelização da criança deve estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, a mocidade espírita. Em terceiro lugar, o estudo da doutrina. Em quarto lugar, a assistência. Em quinto, a mediunidade. Numa casa espírita, interessante, quase toda casa espírita começa através de um caso de mediunidade. Mas se ela quiser continuar, ela não pode continuar só por aquele caso de mediunidade. Senão ela vai fechar as portas. Porque o que abre centro espírita no Brasil é mediunidade, mas é também o que fecha. Porque quando mediunidade vira obsessão. Porque começa pela mediunidade. Se na mediunidade a pessoa vai para a caridade, ela se vacina contra a obsessão. Mas se ela fica só na mediunidade, vai para a obsessão. Aí todo mundo briga e fecha o centro. Aí o pessoal briga, o centro fecha. Então, prezados irmãos, este tema é um tema de suma importância e que, na verdade, merece ser abordado numa obra, num livro. O papel social da mediunidade ao longo da história. Alguém que possa fazer uma pesquisa muito bem feita, detalhada, o papel da mediunidade ao longo da história e, consequentemente, mostrando o papel do médium, não para destacar a sua importância, mas para mostrar a ele a sua responsabilidade. Porque, como fala o Dr. Odilon, a mediunidade é importante. O médium não tem importância nenhuma. Porque nós não podemos descartar a mediunidade, mas o médium pode ser descartado. Parece outro. O Espírito da Verdade falou com Allan Kardec. Allan Kardec falou com ele assim: o que aconteceria se eu falhasse? Ele perguntou. O Espírito da Verdade disse a ele: outro já está a caminho e você seria substituído. Porque os desígnios de Deus não repousam sobre os ombros de um só. Não podem repousar sobre os ombros de um só homem. Por isso que o Espiritismo ficou sem Allan Kardec e continuou, ficou sem Chico Xavier, está continuando e ficará sem essa miuçalha toda que está por aí e continuará, porque está acima do homem. Está acima. A doutrina espírita é de origem divina. A iniciativa é dos espíritos, fruto do trabalho do homem, mas o homem pode ser substituído. Ele desencarna, como o Chico falava: eu sou um pé de capim, na sua simplicidade, na sua humildade. Eu sou um pé de capim, quando um pé de capim morre, nasce outro no lugar. É lógico que não nasce com aquela qualidade. Não é? É lógico, com aquela qualidade não nasce, mas vai nascer um outro pé de capim. Como escreveu certa vez o poeta Eurípides Formiga, por nosso intermédio: olha, nós não somos a luz da fogueira, nós não somos a fogueira, mas nós podemos ser um graveto para alimentar a fogueira, para que essa fogueira não se apague, para que essa chama não se apague. Então, o médium, ele não pode imaginar que ele é imprescindível. Ele não pode pensar que é insubstituível, porque não é. Nós estamos aí pela misericórdia divina. Como fala Emmanuel no livro Consolador, o homem só vale na terra pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. Nós só valemos na terra pela expressão da misericórdia divina que nos acompanha, porque de um momento para o outro estamos partindo, estamos dizendo adeus, estamos deixando tudo, estamos indo para um outro plano, faceando uma nova realidade que na vida que nunca termina.
Muda o cenário, muda a paisagem, mas a vida prossegue. E às vezes, o que nós perdemos são as oportunidades. Estas sim nós perdemos. Apenas para encerrar, vamos contar a vocês um caso de certa vez. Um amigo aqui de São Paulo, estado de São Paulo, ele foi conversar com o Chico, um grande empresário. Ele havia construído uma grande obra assistencial. Um lar para crianças, um grande lar. Equipou esse lar, mas ele não colocava o lar em funcionamento. 2 anos se passaram. Estava tudo construído. E o lar não funcionava. Ele não colocava a instituição em funcionamento. Não sei o motivo. Talvez porque ele não pudesse estar à frente. Mas nós não podemos ter apego. Se nós não podemos estar à frente, vamos chamar alguém e entregar. Toma conta. Eu tomei enquanto pude, eu construí, agora você toma conta. E pronto. Nós não podemos, nada é nosso. Nós não podemos ter apego às coisas. Deus me livre de ter apego numa casa espírita, por exemplo, de eu ter apego no lar espírita Pedro e Paula de Uberaba. Quando eu desencarnar, eu vou ficar rondando aquilo. Eu vou ficar vigiando, rondando aquilo lá. Não, Deus me livre. Que outro tome conta daquilo e me exorcize, me liberte, que eu possa ir onde me compete, seguir o meu caminho. E ele foi conversar com o Chico e falou assim: olha, Chico, eu construí, mas está nessa situação, já tem 2 anos e não funciona. Aí o Chico falou com ele assim: olha, meu filho, tem que colocar para funcionar, não é? Porque a obra do bem não é para hoje, era para ontem. Tem que colocar para funcionar. Aí ele caiu em cima e falou assim: então, Chico, daqui para frente eu vou trabalhar dobrado para recuperar o tempo perdido. Aí o Chico disse a ele assim: eu acho que de fato você deve trabalhar dobrado, mas eu vou te dizer uma coisa: tempo perdido é tempo perdido, não se recupera mais. Tempo perdido é tempo perdido, não se recupera mais, porque passa a oportunidade. Aquela oportunidade fica para trás. Então vejamos, prezados irmãos, vamos ficar felizes por pertencermos a esta doutrina maravilhosa e vendo assim esse panorama ao longo da história, como a mediunidade sempre esteve presente e como de fato nos momentos mais decisivos e difíceis o mundo espiritual nunca se ausentou. O mundo espiritual nunca foi omisso. Os espíritos amigos nunca nos deixaram. Os obsessores também não. Mas os espíritos amigos nunca nos deixaram e sempre nos inspiraram. E hão de continuar nos inspirando para que nós possamos levar avante essa doutrina extraordinária, que é sobretudo uma doutrina de muito trabalho, porque nós estamos estudando, aprendendo para colocar em prática. Nós estamos aprendendo, estudando para colocar em prática, e não para brigar uns com os outros, discutir uns com os outros sobre a melhor forma, de aplicação desse ou daquele conhecimento doutrinário. Seria um absurdo isso. Que Jesus nos ampare e nos abençoe.